Hoje é domingo, daqui a pouco a gente está voltando para a Palmeira das Missões e realmente foi um final de semana muito bom, aonde todos nós que viemos de Palmeira, a gente compartilhou aquilo que Deus colocou em nossos corações e também a gente recebeu aquilo que estava em cada coração de cada irmão que a gente teve o contato nesses 2 dias. Realmente, se você for fazer alguma coisa, faça com todo o seu coração. Se for lá fora, em uma empresa, no seu trabalho, faça o teu melhor. Se for na tua casa, faça o teu melhor. Se for na cidade, faça o teu melhor, não importa o que seja, desde as mínimas coisas, faça o teu melhor. Mas para Deus, faça muito mais do que o teu melhor. Dê o máximo na presença de Deus, seja para cantar, seja pregar, qualquer coisa que você for fazer diante ou na presença de Deus ou para Deus, dê tudo que você tem e mais um pouco. Dê toda a tua força, toda a tua capacidade, e certamente você verá coisas impossíveis acontecer. Aleluia! Já louvo a Deus por essa oportunidade que Ele me deu de estar aqui na cidade de Passo Fundo pela primeira vez. Louvo a Deus pela vida do pastor Sidney. Muito obrigado por nos conceder esta oportunidade de estar subindo ao púlpito e ocupando os microfones da denominação a qual o senhor é pastor. Obrigado pela recepção, foi muito boa. Louvo a Deus pela sua vida, a sua esposa, cantora Elizabeth. Deus falou comigo através das canções que a irmã cantou, e que os irmãos possam cada dia mais estar diante de Deus, e com certeza esse trabalho vai expandir, vai avançar, porque aqueles que estão na direção de Deus, eles avançam. E também através desse DVD, eu tenho certeza que esse DVD vai chegar em lares, em casas, famílias, vai em todo esse Brasil, em todo esse mundo. Aonde esse DVD chegar, vidas vão saber desse trabalho e vão ouvir a palavra de Deus. Muito obrigado por tudo, meus irmãos. Louvo a Deus pela vida dos seus filhos, suas filhas que ali estão, são a bênção realmente de Deus. Louvo a Deus pela vida também do cantor Daniel Tapia, sua esposa, irmã Juliana. Obrigado pelo convite. Se o irmão não tivesse nos convidado, certamente que a gente não estaria aqui. O irmão, nosso companheiro, está em nossos corações e também na nossa oração. Não sei se daqui para frente a gente vai estar juntos, porque Deus, Ele envia um servo para um lado, outro para outro, mas nós estamos juntos em espírito. Louvo a Deus também pela vida do evangelista Sérgio Stolt também, que está aí nessa caminhada e agora está na Igreja Assembleia de Deus, cumprindo a missão. Que o irmão venha frutificar aqui, e que, se Deus quiser, em Palmeira das Missões também, um ponto de pregação venha a ser aberto, e Deus, Ele vai, através do irmão, adentrar naquela casa lá também e nos lares de Palmeira das Missões. Pegue a sua Bíblia, você que está com ela, você que possui a Bíblia, pegue ela, se coloque em pé nesta hora, e nós vamos estar lendo um texto bíblico que se encontra em 1 aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1. Primeira carta aos Coríntios,
capítulo 1, versículo 18. É depois dos evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, Romanos, depois de Romanos, 1 aos Coríntios, capítulo 1 e o versículo 18. Está escrito assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Vou repetir a leitura. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. E você pode se sentar aplaudindo ao Senhor Jesus bem forte. Meus irmãos, nós estamos diante da palavra de Deus aqui nesta noite. Glória a Deus! A gente pôde ouvir canções inspiradas que Deus falou no nosso íntimo, no nosso coração. E agora a gente vai ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus é a única fonte de fé. Sem a palavra de Deus não existe fé. A Bíblia diz na carta aos Romanos, no capítulo 10 e no versículo 17, diz assim: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Ela vem pelo ouvir, quer dizer, ela não está em nós, ela não está no ser humano, mas quando a palavra de Deus é ministrada, quando Deus fala conosco, a fé vem para nós, vem para os nossos corações. E a Bíblia diz também em 1 João, no capítulo 5 e no versículo 4, está escrito assim: todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Só tem uma forma de você vencer ensinamentos errados, filosofias erradas e todo o mal que tenta atingir a tua mente, atingir o teu corpo físico, atingir a tua família, atingir muitas vezes a tua mentalidade. É através da fé. Ter fé não significa que você não vai enfrentar lutas e dificuldades, não. Ter fé não significa que todo momento ou a todo momento as pessoas estarão ao teu lado, não. Não é isso que significa. Ter fé não significa que sempre você terá dinheiro no bolso sobrando, não. Não significa isso. Ter fé não significa que você não vai ser desamparado por pessoas e até mesmo pela tua família, não. Não significa isso. Ter fé não significa que a todo tempo as pessoas vão te entender, não. Muitas vezes as pessoas não vão te entender, mas ter fé significa que você estará firme na palavra de Deus. Você vai estar firme com Deus, você vai estar firme com o Senhor Deus Todo-Poderoso, e não importa aonde você passar, não importa onde você esteja, não importa o que aconteça na tua vida, você pode passar pelo vale, você pode passar pelo fogo, você pode passar pela água, mas você não vai ser destruído. Você pode adentrar
Sarabacalabandaramai. E candarablasura banta calabasura bacalabarabahai. Rendiondarablaai xarabacandarablassurimicaia. Eu desejo a você um excelente, o melhor ano da tua vida. Eu quero que seja esse ano, mas para isso você tem que viver através da fé. E viver através da fé pode ser que a terra seja tirada debaixo dos seus pés, pode ser que o céu seja tirado de sobre a tua cabeça. Não tem problema, se você estiver na fé, você vai continuar firme. Labai kalashura badara kalabadara. Ter fé não significa que você vai depender dessa terra embaixo dos teus pés, nem do céu sobre a tua cabeça, mas da palavra de Deus. E é a palavra de Deus que sustenta essa terra. É a palavra de Deus que sustenta os céus. É a palavra de Deus que faz com que as estrelas continuem no universo. E é ela que nos dá condições de sermos mais do que vencedores. O texto que eu li, Deus está falando através do apóstolo. E ele traz uma revelação muito profunda, muito forte. Ele diz assim, que a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Em outra tradução está escrito assim, porque a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Mas o que é a palavra da cruz? A palavra da cruz é a maior revelação do amor de Deus para a raça humana. A palavra da cruz é a maior revelação da essência de Deus para a raça humana. Veja bem que toda a raça humana estava perdida. Sim, o ser humano sem Deus, ele nascia perdido e em pecado, totalmente em pecado. Poderia ajudar o próximo, poderia muitas vezes respeitar ou tentar respeitar o pai ou a mãe, poderia fazer de tudo para de alguma forma tentar ser justo, mas Deus, olhando por sobre a face da terra, ele veria o melhor homem como se fosse um lixo. Ele olharia para o melhor homem e ele veria um ser totalmente perdido, totalmente sujo e contaminado pelo diabo. Então, o que Deus vai fazer? Ele vai resgatar o ser humano, ele vai resgatar o homem. E a Bíblia diz no capítulo de número 3 e o versículo 16, no Evangelho segundo escreveu João: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João, ele deixa mais claro isso que eu estou falando em 1 João capítulo 3 e também versículo 16. Ele diz assim: e conhecemos o amor nisto. Como a gente vai conhecer o amor? Ele diz: e conhecemos o amor nisto. 2 pontos. Depois dos 2 pontos, ele vai dizer como que a gente
gente conhece o amor, e conhecemos o amor nisto, 2 pontos, que Ele deu a vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quer dizer, era para você morrer, era para você ser sacrificado, era para você ser cuspido, era para você ser maltratado, era para você ser pendurado na cruz por causa de todos os pecados. Então o que o Senhor Jesus faz? O Senhor Jesus, Ele desce pelo amor de Deus e diz: eu vou tomar o lugar do Luiz Carlos, agora todos os pecados do Luiz Carlos vão passar para mim, e a minha santidade vai passar para o Luiz Carlos, se ele me aceitar como Senhor e Salvador. Então Ele desce e é crucificado, e todas as minhas dores, toda a minha angústia, tudo de mal que eu fiz veio sobre Ele, e a Bíblia diz que Ele é a propiciação pelo nosso pecado, e a Bíblia diz mais, e não só pelo nosso pecado, mas pelo mundo inteiro. Mas o que é propiciação? Propiciação significa oferta, ou seja, Deus deu o Senhor Jesus como oferta para nos limpar de todo o pecado. Então quando Ele estava indo lá na cruz, se Ele desistisse, eu estava perdido, mas Ele, como o amor estava nele, eu posso analisar e posso olhar Ele indo para o madeiro, e Ele é crucificado, o sangue desce, e Ele morre lá naquela cruz, e quando Ele morre lá naquela cruz, então todo aquele que crê nele, todo aquele que espera nele, ele tem outro futuro. Ele tem uma esperança viva. Ele tem uma fé viva. Mas veja bem que o apóstolo Paulo, ele está dizendo que essa mensagem da cruz, ela é loucura para o que se perde. Quer dizer, tem gente que vai olhar para essa mensagem e vai dizer: isso é loucura, isso é mentira, isso é bobagem, isso não existe. A mensagem perfeita, o sacrifício perfeito, pessoas vão olhar e vão dizer: isso é loucura. E por que eles vão dizer isso é loucura? Porque eles não conseguem entender com a mentalidade humana o que foi feito lá na cruz. Glória a Deus, aleluia. Eles não conseguem compreender com a mentalidade humana o que foi feito lá na cruz. Então para eles isso é loucura, porque eles não conseguem entender. E a verdade é que não só o que Ele fez na cruz, para aquele que não entende a loucura, mas tudo que o Senhor Jesus fez por sobre a face da terra também parece é loucura para aqueles que estão se perdendo. Vamos ver então se eu estou certo. Vamos analisar para ver se eu estou certo que para aquele que está se perdendo, o que o Senhor Jesus fez sobre a face da terra e a mensagem da cruz, ele é loucura. Quando Deus decide que o Senhor Jesus iria vir, Ele manda o anjo. No capítulo 1 do Evangelho segundo escreveu Lucas, e o anjo desce até Maria, e ele diz: salve agraciada, bendita és tu entre as mulheres. Maria não era qualquer mulher, porque ela não saudou o anjo de imediato. A Bíblia diz que ela ficou perturbada, porque ela nunca tinha ouvido aquilo ali. Ela estava pensando sobre como responder ou como agir naquela
situação, porque ela não era emocionada. E quando Deus quer fazer uma obra grande na vida de alguém, seja qual for, quando os céus querem se manifestar, Deus não age através de pessoas emocionadas, que ora estão aqui, ora estão lá, o vento bate lá, eles pulam para lá, eles estão lá, o vento bate lá, eles pulam para lá, mas Ele conta com pessoas da fé. Que se você está em qualquer lugar e Deus diz, fica aqui, você pode apanhar, mas você não sai dali. Você não se move dali. Você não sai daquele lugar, porque Deus disse, fica ali. Aleluia. E aí ela fica pensando. Aí o anjo vai dizer o projeto de Deus. Ele diz que Deus escolheu ela para que o Senhor Jesus viesse nascer através dela. E ela diz, mas como isso? Porque eu não conheço o varão, ou não conheço o homem. Aí ele vai explicar. Ele diz assim: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que o ente santo que nascerá de ti será chamado Filho de Deus. O que está se perdendo, ele vai dizer. Isso é loucura. Por quê? Porque normalmente para nascer alguém tem que ter contato entre um homem e uma mulher. Isso é uma loucura. Isso é uma bobagem. E com a mentalidade humana eles não conseguem entender isso. Mas só que o poder de Deus, ele vai muito além da compreensão humana. E eu abro um parênteses. Se você analisou a tua história, se você analisou a tua existência, e muitas vezes você chega à conclusão de que não tem saída e não tem solução. Se você está assim nesse momento, ou se um dia você chegar à conclusão, analisar, pensar, olhar, calcular e dizer, não tem saída e não tem solução, mesmo assim, se você está em Deus, sempre haverá saída para você, sempre haverá escape para você. Eu estou aqui profetizando e dizendo, não tem porta fechada para aquele que é de Deus. Se a porta está fechada, sim, se ela está completamente fechada, se ela está lacrada, se os demônios fecharam, o inferno fechou, os homens fecharam, e você também analisou e disse, essa porta está fechada. Esse é um pensamento humano, é um pensamento natural. Mas se você está em Deus, você vai se levantar, você vai bater e tirar a poeira, você vai levantar a cabeça, você vai ficar animado e vai dizer, glória a Deus, porque a porta está fechada. Glória a Deus pelo problema, glória a Deus pela dificuldade, porque nessa dificuldade o Deus Todo-Poderoso, Ele vai agir, Ele vai operar, Ele vai operar. Rabadacanda Ramassura Bahia Yantorio Kanda Ramassura Bahia. Louvado seja Deus, mas fiel, abençoe. Mas o que estava se perdendo vai dizer, acabou. Por que acabou? Porque ele está usando o que ele tem. Ele está usando os recursos que ele tem. E quando você usa os recursos que você tem, os teus recursos são limitados, acabam. Mas os recursos dele não se acabam. Os recursos dele,
não se acabam. Um dia Deus manda o profeta Isaías perguntar e ninguém consegue responder. Ele pergunta assim, primeiro ele diz: antes de haver dia, eu sou. Ele não diz assim, eu existo. Por quê? Porque aquele que existe pode passar a não existir. E Deus não existe. Deus é, porque ninguém criou Ele. Ele diz assim, antes de haver dia, eu sou. Quando Ele diz eu sou, Ele está dizendo, ninguém pode mudar o que eu sou. Ninguém pode mudar e dizer que eu não tenho poder. Ninguém pode mudar e dizer que eu não posso ir. Ninguém pode mudar, nem a circunstância, nem os céus, nem a terra, nem os demônios. Ninguém pode mudar. Antes de haver dia, eu sou. E não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos. E ele faz a pergunta: porque agindo eu, quem impedirá? E eu respondo: ninguém. Aí quando você depende dele, você não desiste. Segura o microfone aqui um pouco, irmão Daniel. Venha mais para cá, ó. Segura o microfone aqui. Espera um momento. Quando parece que está tudo perdido, tudo acabado e não tem solução, quando parece que você não vai conseguir, você está endividado, você analisou e parece que você não vai conseguir vencer, as pessoas te desampararam e você vê que está tudo perdido mesmo. Se você está na fé, você faz assim. Você dobra as mangas e diz: que bom! Agora eu vou partir para cima do problema. Agora eu não vou com a minha força, meu poder. Agora eu vou ir pela fé. Agora eu vou pelo poder de Deus. Agora eu não vou mais por baixo. Agora eu vou por cima. Agora eu não vou na força do braço. Eu vou no poder de Deus. Analisando o Senhor Jesus, quem está se perdendo diz que é loucura. Deus mas fiel. Mas quem crê, ele está descansado. Mais um texto para mim terminar. No capítulo 11 do Evangelho segundo escreveu Marcos, a Bíblia diz que o Senhor Jesus, ele chegou num lugar, ele saiu de Betânia e ele estava com fome, e no meio do caminho ele viu uma figueira cheia de folhas. Ele se aproxima da figueira e a Bíblia diz claramente que não era tempo de figos. Ora, se não é tempo de figos, não vai produzir figos. Aí ele chega perto da figueira tentando achar alguns figos, e ele fica procurando, ele fica analisando ali, e ele não encontra os figos. Digamos que aqui é a figueira. Então o que ele faz? O que o Senhor Jesus faz? Ele começa a falar com a árvore. Alguém que está se perdendo vai dizer: mas que loucura, está falando com a árvore. É ó mesmo, é louco, falando com a árvore. E os outros estão seguindo ele ainda. Por que falar com a árvore? Ninguém antes de nós falava. O costume não é falar com árvore.
O costume é pegar a fruta da árvore, não falar com a árvore. Nunca ninguém nos ensinou. Mas quando Deus vem, Ele traz o novo. E muitas vezes aquilo que te ensinaram, posso falar, não serve para nada. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. É perda de tempo. Ele diz para a figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. Alguém vai dizer: é loucura. Os perdidos vão dizer: é loucura. Mas no dia seguinte, Pedro passa lá, analisa lá e diz: Senhor, a árvore que o Senhor amaldiçoou, ela secou até a raiz. Quer dizer, o que o Senhor falou se cumpriu completamente até a raiz. Quer dizer, quando Deus age, muitas vezes Ele não resolve o problema pela metade, Ele não faz a obra pela metade, mas Ele vai na raiz, ou na raiz do problema, na raiz da adversidade. O ser humano muitas vezes empurra com a barriga, o ser humano muitas vezes paga uma conta aqui, mas fica devendo lá. Ele diz: eu vou pagar aqui, mas lá eu vou ficar devendo, e ele empurra com a barriga. Mas não, Deus vai na raiz. Eu vim aqui para profetizar e dizer: qual é o teu problema? Qual é a tua dificuldade? Deus não vai empurrar isso com a barriga, não. Ele vai na raiz. O ano de 2017 é o ano que Deus vai lá na raiz. Ele vai chegar na raiz e vai arrancar esse problema. Ele vai arrancar esse mal. Ele vai arrancar essa doença. E você vai glorificar a Ele. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus. Santo é o nome de Jesus. Ei, Aleluia. é calar. Glória a Deus. Aleluia. Ele fazendo tudo isso, muitos não acreditaram nele. Por quê? Porque estavam analisando com a mente limitada. E aquilo era loucura para eles, inclusive a mensagem da cruz. Aleluia. Voltemos ao texto. Porque a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Ponto e vírgula. Quer dizer, a mensagem não acabou, mas deu uma pausa grande. Então se lê assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. A palavra de Deus não é um medicamento que vai tirar um pouquinho da dor, que vai tirar um pouquinho do pecado, que vai tirar um pouquinho da tristeza, um pouquinho da angústia. Não. A palavra de Deus, a palavra da cruz é poder. Não sei como você chegou aqui, mas a palavra de Deus está sendo pregada, o poder de Deus está sendo liberado, e se você crê, esse poder vai adentrar em você, e tudo que não é poder vai sair agora. Tudo que coloca você para baixo vai sair agora. Tudo que te mata vai sair agora. Porque onde está o poder de Deus, o mal tem que sair. Agora eu encerro. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Feche teus olhos. Deus, tu és poderoso. Pode, Senhor. Pai, pelo nome de Jesus.
percebo Deus aqui. Ah, Jesus. Olhe para cá. Carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 16, está escrito. Paulo escreveu: porque eu não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Deus tem o poder que é o Evangelho para a salvação de todo aquele que crê. E ele continua: primeiro do judeu e também do grego, quer dizer, primeiro dos judeus, depois de outras nações, inclusive nós. Porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. A palavra salvação também significa proteção. Significa que Deus, Ele te traz para a luz e Ele te protege das trevas. Quer dizer, Ele faz a obra completa na tua vida, completa na tua existência. Ele faz a obra completa. Mas muitas vezes as pessoas não estão seguindo a palavra que é poder. Porque se você está seguindo a palavra que é poder, então as coisas que são fracas têm que sair da tua vida. Você não vai se conformar mais com fraqueza na tua vida. Você não vai se conformar mais com desânimo na tua vida. Você não vai se conformar mais com doença na tua vida. Você não vai se conformar mais com o diabo atacando a tua família. Você não vai se conformar com você orar e não ter resultado. Você não vai se conformar mais com uma vida em que você está na igreja, mas Deus não está na tua vida e qualquer ventinho te coloca para baixo e você fica pelos cantos resmungando, chorando, como se fosse um mundano. Porque quando Deus está na nossa vida, nós não temos que resmungar ou murmurar. A gente tem que se levantar e dizer: Espírito Santo, toma a minha vida, que isso que eu estou passando, eu vou vencer em o nome de Jesus Cristo. Se coloque em pé nessa hora. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Oh, De repente, se eu voltar esse ano, o ano que vem aqui, eu quero ouvir o teu testemunho. Quero ouvir você contar, irmão Luiz Carlos. Deus tem feito coisas tremendas na minha vida. Deus tem operado grandemente na minha vida. Deus tem feito obras maravilhosas, porque eu entendi que a palavra da cruz não é para eu olhar, assistir o filme e dizer: coitadinho dele, ele está morrendo. Aquela morte lá foi para você ter vida. aleluia. Aquela morte lá foi para você estar livre do mal. Glória a Deus, aleluia. E eu louvo a Deus por essa morte, porque se não fosse essa morte, nós não teríamos vida. Eu não poderia olhar para você e sorrir aqui, Aleluia. porque certamente eu estaria em depressão em algum canto, estaria angustiado, com medo da morte, de morrer, com medo de ir para o inferno. Mas como houve aquele sacrifício, eu estou livre, você está livre também. E se você não está livre, essa é a noite da total liberdade. Se firme em Deus e não importa o que aconteça, não vai te derrubar, não, vai deixar você muito mais forte, porque você não depende de coisas, e sim de Deus. Aleluia. Quero que o irmão venha aqui na frente. O irmão vem aqui. Pode tomar água aí, tranquilo. Vem aqui na frente.
Yamai Sharabandara Kandara Basura. Tem um caminho para ti, meu filho. Yomandara Kandara Barra. Aleluia, Jesus. Um caminho muito bonito para você. Abandara Kanduria Shiriomanda Kalabandara. Muitos vão tentar te tirar desse caminho. Mas nesta noite eu falei fortemente contigo que quando se está na fé, pode a terra sair debaixo dos pés, os céus sair de sobre a cabeça, mas essa pessoa estará firme. Falo contigo que você é um daqueles que vão colher as almas para o meu reino. De Canduria mais Arabacai. Yamanduria Andarabacai. Você vai mais além do que você pensa e imagina. Eu quero que você vá. E como prova que eu quero que você vá, eu coloco dentro de você um sentimento de revolta contra o velho e um desejo de buscar o meu novo. Um novo através da oração, um novo através da minha palavra. E Kalaishuri mandi kolabashuri kalabanda rabakalamai. Quero fazer um rebuliço dentro da tua casa e aonde você passar. Replicando ramanda rabahai. Mas esse reboliço não é um reboliço carnal, mas é um reboliço de poder, aonde eu salvarei vidas. E como prova que sou eu que estou falando contigo, eu te renovo. Receba o renovo, receba. É para bandica, bandara, bacandara, barrai. É peplica, mais, replica, bandara, bacandara, baia. E camandara, bassulimandara, barrai. Eu derramo óleo em abundância sobre você agora, receba. Receba. Receba o poder de Deus em abundância agora. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Senhor. Porque a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, Glória a Deus. mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Quer dizer, vai nos fortalecer, vai nos levantar, vai nos dar capacidade para vencermos qualquer coisa. Mas se a gente está se perdendo, vai ser loucura. A gente vai dizer: não preciso ler a Bíblia. Mas quando você entende que é o poder de Deus, não é que você não precisa ler, você vai preferir a palavra de Deus do que comida. Você sabia que eu prefiro a palavra de Deus do que festa, do que uma festa, do que um churrasco? Porque o churrasco ele vai para o meu corpo físico e muito do que eu comer vai sair para fora, não vai ser aproveitado. Mas a palavra de Deus não, ela vai ficar no meu espírito, no nosso espírito, eternamente, capacitando-nos para conhecermos a Deus.